Oi, gente, bom dia. Yasmin, Yasmin Amos, bom dia. Deixa eu chamar aqui de você, viu? Bom dia, amigo. Pronto, tava botando as fotos. Presença. Pronto. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. A prova de vocês, para eu comentar rapidinho a prova. Não corrigi ainda não, mas vou dar uma comentadazinha para vocês terem mais ou menos uma ideia de como deveriam ser as respostas, certo? Para as pronto.
Então tá aí a prova, né? Só o layout é diferente, porque esse layout é da prova presencial, mas são as mesmas questões da prova. A prova tava fácil, né? Você penou, tava tranquilo, né? A décima, olha, mas a, mas a décima eu falei que ia cair, né? Foi, lembra? Falei, olha, questão, o clássico é a questão da hemácia e nos meios, né? Eu não disse como era, mas que essa questão aí de transporte de osmose em hemácia, às vezes confunde mesmo. É porque ela era mais fácil, né? Essa questão, na verdade, era uma questão de marcar X, que eu transformei numa questão aberta. Aí a questão de marcar X era mais fácil de lembrar, porque na questão de marcar X tem, como tem as alternativas, né? Aí as alternativas vai lhe lembrando mais ou menos do que se trata a questão, né? Como eu transformei ela de uma questão de marcar X para uma questão discursiva, aí ela exige mais para você lembrar das coisas. Mas, mas acho que no geral tá tranquilo, né? Vou aqui comentando aqui questão por questão, e aí vocês fiquem à vontade para falar também qualquer coisa. Se quiserem falar o que vocês acham que vocês responderam, ficou mais difícil mesmo. Foi, eu pude dar uma puxada nessa décima aí. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, fique à vontade, viu, gente? Dizer de alguma questão que vocês. Ah, professor, respondi tal coisa. Não, professor, não é isso não. Então, a gente vai comentando, certo? Vamos lá aqui. De acordo com a teoria celular, apesar de serem diferentes no nível macroscópico, todos os seres vivos são semelhantes em sua constituição fundamental. Explique a afirmação anterior de acordo com seus conhecimentos sobre a teoria celular. Aí nada mais é do que falar sobre essa questão, nada mais é do que falar sobre a teoria celular, né? Sobre aqueles três pressupostos da teoria celular. Era o que é fundamental colocar aí, né? Essa questão, eu teria que falar dos três pressupostos da teoria celular que respondem, que justificam essa afirmação. E quais são e quais eram esses três pressupostos. Teria que falar o quê? Todos os seres vivos são formados por células, né? Isso teria que constar. Todos os seres vivos são formados por células. A outra coisinha era que a célula é o quê? A célula é a unidade básica da vida, ou podia colocar a célula é a unidade básica de funcionamento dos seres vivos, ou a célula é a unidade funcional dos seres vivos, a unidade básica funcional dos seres vivos. Teria que falar algo nesse sentido. E a terceira coisinha era que uma célula, ela só se origina a partir de outra célula pré-existente. Então, essas são as três coisas que vocês teriam que ter abordado nessa questão. Tinha que ser necessariamente do jeito que eu falei? Não, né? Tem que ter o conteúdo do que eu falei agora, né? Não precisa ser exatamente nas palavras que eu utilizei. Mas se na afirmação de vocês, se na resposta de vocês abordaram esse conteúdo, né? Ou seja, esse sentido da teoria celular, esses três aspectos da teoria celular, beleza, tá certo. Não precisa ser do jeito que eu falei, não. Né? Mas vocês têm que ter essas três ideias, né? Que todos os seres vivos são formados por células, que a célula é a unidade básica funcional da vida, e que uma célula só se origina a partir de outra célula pré-existente, ou seja, precisa existir uma célula para que outra se forme. Essas são as três coisinhas que tinha que ter na resposta de vocês. Tá? Pode ser com minhas palavras, pode não ser. Tranquilo aí, né? A segunda questão aqui versa sobre a quem se atribui a descoberta da célula, né? Quem foi o cidadão a quem a gente atribui a descoberta das células, né? Então, a descoberta das células ela é atribuída a o cientista, né, que é o Robert Hooke, certo?
por mais que o Leeuwenhoek já tivesse observado os micro-organismos anteriormente, antes do Robert Hooke, né, pouco tempo antes, mas quem se atribui à descoberta das células, até porque quem deu o nome a essa estrutura, apesar de que a priori ele nem ter observado uma célula, né, ele observou aqueles espaços vazios na da, eu sempre esqueço a palavra do negócio da madeira. Ai, Jesus, esqueci. Da casca da madeira, né, mas da ruda lá, como é o nome? Esqueci, sempre esqueço o nome dessa palavra. Mas ele observou lá nas estruturas dos vegetais, né, os espaços que antes eram ocupados por células vivas, né, e ele chamou de célula. Esse espaço nas células significa pequenas células, né, e dessas pequenas células, ele foi aí que se batizou a célula e a partir daí as células ficaram cortiças. Aqui, ó. Muito obrigado. Eu sempre esqueço o nome da... Sempre que eu vou falar de cortiça, eu esqueço. Valeu, Ezequiel. E aí ficou chamado como a hoje é no caderno, Robert Hooke, né? Então fica, por mais que o Leeuwenhoek tivesse já observado, né, células, mas ele não identificou aquilo como células, né? Então é atribuído ao Robert Hooke a descoberta e a nomenclatura, né? Quem batizou, né? O batismo da célula foi feito pelo Robert Hooke, né? Então aí, nessa questãozinha aí, bastava dizer que foi o Robert Hooke que fez essa proeza, certo? Terceira questão. Qual é a denominação dada a uma proteína que facilita a entrada de certas substâncias através da membrana plasmática? Qual tipo de transporte se dá através dela? Né? Aí você poderia ter... vocês poderiam explicar, a gente chama das proteínas do tipo canal, certo? Vocês poderiam colocar que são as proteínas do tipo canal. Também pode quem colocou que são as permeases, também está certo, né? Proteínas do tipo canal, permeases, tá certo? Esses são os tipos de proteínas que vão facilitar a entrada dessas substâncias. E o transporte que se dá através delas, né, através dessas proteínas canal permease, é a difusão facilitada, certo? Então, o nome da proteína aí é a proteína canal ou permeases, está correto. E o tipo de transporte que se dá através delas é a difusão facilitada, né, que é a difusão através das de moléculas maiores, né? Não macromoléculas, mas moléculas maiores que gases, que os íons, elas vão atravessar através dessas estruturas. Né? Então, são as permeases, ou quem botou permease, quem botou proteína do tipo canal, quem botou proteína canal, tá certo. E a difusão é facilitada. Quem botou só difusão, eu não considero não. Viu? Porque como tem dois tipos de difusão, e a difusão simples não é através delas, eu só vou considerar quem colocou difusão facilitada. Certo? Quem botou só difusão, não vou considerar. Quem botou difusão simples, tá errado também. Aí tá errado de vez, certo? Tem que ter colocado difusão facilitada. Quarta questão. Observe a figura abaixo, que representa uma estrutura presente na célula animal. É a mesma imagem que eu usei na aula. Como se denomina esse envoltório? O nome dele é o glicocálix, certo? Esse envoltório aqui é o glicocálix, que é esse envoltório externo à membrana plasmática das células animais. Qual é a composição deles? Ele é formado por glicoproteínas, ou seja, carboidratos combinados com proteínas, né? Quem botou glicoproteínas, ok. Quem botou carboidratos com proteínas, quem botou glicídios com proteínas, tá certo, não tem problema. E a função dela? A função dela ela protege a membrana plasmática, ela reveste e protege a membrana plasmática, ela serve para comunicação entre células vizinhas, ela serve para
ela serve para aderir uma célula a outra, uma célula vizinha a outra, se ela tem várias funções. Você colocou pelo menos uma função, tá ótimo, tá certo, tá tranquilo. Botei lá, professor, só botei que ela protege a membrana plasmática, que ela serve de comunicação. Quem colocou apenas uma função, eu considero, não se preocupe. Não se preocupe. Tá tranquilo. Certo? Você botou primeiro membrana plasmática, não fez aqui, ó. Não, a membrana plasmática fica abaixo, né? Aqui, ó. A membrana plasmática, esse aqui é abaixo, aqui. Né? Tá aqui a partezinha azul. É a parte hidrofílica e a partezinha que é amarela de dentro é hidrofóbica. Lembre que foram 3 perguntas, né? Embutidas, né? O nome, a composição e a função, certo? Aí a correção não é assim, né? Quem dos novatos que possam estar aí, eu usei a mesma, eu peguei a imagem da aula, botei. Não se preocupe que não é zero, tudo ou nada não, certo? Quem acertou o nome e errou o resto vai ganhar uma partezinha. Quem acertou quase tudo, certo? Vai sendo proporcional ao que vocês acertaram. No do 0,05 não. Quem acertou a metade vai ganhando 0,25. Quem acertou um pouquinho, 0,1. Quem acertou quase tudo, 0,4, 0,3. E quem acertar tudo, 0,5. Tá, foram 3 perguntas. Quem acertou tudo, o outro. Tá bem fácil. Quinta questão. Do exemplo que eu falei durante a aula. Os neutrófilos e macrófagos combatem bactérias e outros invasores que penetram no nosso corpo, englobando-os com projeções de suas membranas plasmáticas. Como chamamos essas projeções? As projeções são os pseudópodes, né? São aqueles braços. A quarta teve dificuldade, não foi, Emily? Eu não sei se você estava nessa aula. Eu peguei até a imagem da aula, só que eu cortei aqui de baixo, tá? Porque aqui embaixo tinha dizendo a estrutura e o nome. Aí eu cortei e só botei essa aqui. Eu não lembro se você estava nessa aula que eu mostrei. Não tenho certeza. Bom, então essa aqui ó, foi bem do exemplo que eu falei na aula quando estava explicando fagocitose, né? Que as células de defesa, as que não fazem através da liberação de anticorpos, elas englobam, né, esses invasores, bactérias invasores sólidos, né? Fazem essas projeções. Né? Essas projeções são os pseudópodes, né, que são aqueles falsos braços, que ela usa para englobar, e o nome desse processo é a fagocitose. Então, aí, essas projeções que essas células de defesa fazem são os pseudópodes, certo? E essas projeções que elas realizam são e esse processo, o processo é a fagocitose, né? Então, ela realiza projetos pseudópodes para englobar essas partículas e o nome do processo é a fagocitose. Também 2 perguntas. Quem acertou uma, metade, quem acertou todas, 0,5. Nem lembro que botou, né, Yasmin? Mas estou falando aqui para vocês quando já terem uma ideia mais ou menos. Certo? Então tá lá a fagocitose e os pseudópodes. Sexto, na sexta questão. No caso de a membrana plasmática ser permeável a determinada substância, quando essa substância se difundirá para o interior da célula? Então a gente tem uma substância, então a célula é permeável a uma determinada substância. Quando é que ela vai se difundir para o interior da célula? Isso vai acontecer quando? Quando a concentração dessa substância estiver menor no interior da célula em relação ao meio externo, certo? Então, se você tem uma célula que tem uma membrana que é permeável, ou seja, que permite a entrada de uma determinada substância, quando é que essa substância vai entrar na célula? Ela vai entrar na célula quando a concentração interna da célula for menor do que a concentração externa. Ou seja, ela vai entrar por difusão, seguindo o gradiente de concentração. Então, quando o meio interno tiver menor concentração dessa substância
em relação ao meio externo, ou seja, o meio externo tem mais dessa substância e o meio interno tem menos, essa substância ela vai tender, seguindo o gradiente de concentração, ela vai tender a passar para o meio interno da célula, certo? Então aí ela vai sofrer essa difusão, né? Então essa seria a resposta da sexta questão. Ela vai passar do meio externo para o meio interno, quando a concentração dessa substância for maior no meio externo e menor no meio interno. Tá? Se vocês falaram, você já respondeu transporte passivo? Não sei, viu? Ela se difunde por transporte. Tem que pensar nessas suas respostas aqui, eu não sei. Acho que ele quer. A questão, ele não, eu, né, no caso. A questão foi o que fiz. Aí era mais para vocês entenderem como se dava o gradiente de concentração. Né? Ou seja, o que acontece pela. Tudo bem que é por transporte passivo, mas o que é que leva ela a entrar? O transporte passivo é o meio com que ela entra. Né? Ah, pronto. Então você só não respondeu transporte passivo, aí tá completinho, é isso. É porque o transporte. A pergunta não foi pelo meio com que ela entra. A pergunta era o que precisa, o que é que precisa ter para ela entrar. Entendeu? Eu achei que você só tinha colocado transporte passivo, né? Se fosse aí você botou a resposta incompleta, tá? Aí sim, é isso, né? É o que eu falei em outras palavras. É isso mesmo, Ezequiel, tá certinho que você botou. Então o sentido é esse, né? Vai sofrer esse processo de acordo com o gradiente de concentração, né? Ou seja, vão concentrar diferenças de concentração no meio externo e do meio interno. Sétima questão, bem simplesinha. Quem acertou a sétima facilitou para a última, né? Como ocorre a osmose, né? Como é que ocorre a osmose? A osmose é um processo de deslocamento que é realizado pela água, né? É um transporte passivo, e a osmose ela segue o gradiente de concentração dissoluto, ou seja, a osmose ocorre, a água realiza a osmose quando ela se desloca de locais de menor concentração de soluto para locais em que há, ou seja, em que existe uma maior concentração de um determinado soluto. Então, ela vai passar esse processo, ela vai realizar esse processo da osmose nisso. Então, a osmose é um processo realizado pela água em que ela segue o sentido do gradiente de concentração de soluto. Então, a água ela tende a se deslocar de locais onde tem menor concentração de soluto para locais onde há maior concentração de soluto, certo? Esse é o sentido da osmose. Facinho isso aí, né? Tranquilíssimo. Na oitava questão, pergunta o que é o transporte passivo e pede para citar dois exemplos. Né? O transporte passivo é o transporte através da membrana plasmática, em que não é demandado o consumo de energia pela célula. Ou seja, o transporte passivo é todo o transporte através da membrana plasmática em que a célula não gasta energia para realizar ele. Aí você pode botar que não gasta energia, que não consome ATP, que não tem gasto energético, que a célula não utiliza energia para realizar esse transporte, certo? Então, qualquer um desses termos que você tenha utilizado é esse. Então, o sentido de transporte passivo é esse, né? Todo transporte de substâncias através da membrana plasmática em que não ocorre o gasto ou o consumo de energia por parte da célula. Então, a célula não vai ter demanda energética, a célula não vai utilizar energia para realizar esse transporte. Esse transporte ele vai acontecer e a célula não vai gastar energia. Aí a questão também pediu dois exemplos, né? Vocês podem colocar tanto a difusão simples como a difusão facilitada. Então, você botou difusão simples, difusão facilitada, tranquilo. Se você botou, ao invés do difusão simples e difusão facilitada, exemplo, né? O transporte de gases da respiração através da membrana, transporte de íons pela membrana.
também está certo. Né? Então, se você colocou difusão simples, difusão facilitada, beleza. Se você botou lá entrada do oxigênio na célula, passagem de íons a partir da membrana, também está certo. Colocou osmose e difusão simples, também está certo. São transportes passivos. Osmose, difusão simples, difusão facilitada, entrada e saída dos gases da respiração na célula, entrada e saída de íons na célula, entrada e saída de partículas muito pequenas através da membrana plasmática, também seriam exemplos de transporte passivo. Então, já tinham vários exemplos diferentes que vocês poderiam dar para responder essa questão, certo? Ou seja, tinham vários exemplos, só pedi dois, tinham vários exemplos e tipos de exemplos que vocês poderiam dar nessa questão aí. Vamos lá, então. Na questão pergunta, como ocorre o mecanismo de transporte de íons de sódio e potássio através da membrana plasmática? Não, o transporte dos íons de sódio e potássio através da membrana plasmática, eles vão ocorrer através da bomba de sódio e potássio, que é um transporte ativo, ou seja, é um transporte que exige o consumo de energia pela célula, certo? E por que a célula faz isso? Porque ela precisa manter diferenças de concentração, tanto de sódio quanto de potássio, no meio interno e no meio externo da célula. Ou seja, ela precisa que esses íons eles estejam tenham concentrações diferentes dentro e fora, para que ela consiga desempenhar uma série de funções, como processos nas células musculares para contração muscular, nas células nervosas para um impulso elétrico, ou seja, esse transporte na membrana, ele acontece através da bomba de sódio e potássio, que é um transporte ativo, porque a célula precisa que esses íons se mantenham em concentrações distintas no interior, ou seja, no meio interno, e no exterior, ou seja, no meio externo das células. Para que essas concentrações, para que esses íons se mantenham nessas concentrações distintas no meio interno e no meio externo, a célula demanda, ou seja, a célula precisa gastar energia. É que você botou aí, Ezequiel. O íon Na+ se apresenta uma concentração no meio extracelular, enquanto o íon de potássio se encontra mais concentrado no meio intracelular. Isso é o transporte ativo, pois as substâncias serão deslocadas e onde estão pouco concentradas de forma de concentração já alta. Pode ser também. Ou seja, a mesma coisa que eu falei em outros termos, certo? Não precisa, as respostas não precisam, gente, estar exatamente como eu estou falando aqui para vocês, não. Vocês precisam, é o conteúdo do que eu estou falando, né? Tá lá, ou seja, qual é o conteúdo central dessa questão? Falar do trabalho de ter diferentes níveis de concentração, falar que isso é um transporte ativo, se quiser falar que isso tem consumo de energia, se quiser citar que existe através da bomba de sódio e potássio, ou seja, tem algumas coisinhas que vocês podem colocar que são chaves para o entendimento da questão em si, certo? E por último aqui a 10ª questão, observe a imagem a seguir, a gente tem a hemácia 1, a hemácia 2 e a hemácia 3, cada uma delas num estado diferente, né? A hemácia 1 está aqui inchada, né? E com sua membrana com rupturas. A hemácia 2 está aqui em seu estado normal. E a hemácia 3 está aqui murchinha. Sabendo que cada uma das hemácias se encontra em meio de concentração distinto das demais, ou seja, cada uma está em um meio de concentração, não tem como ter duas no mesmo meio, cada um está em um meio. De acordo com a estrutura das hemácias, identifique os meios em que se encontram cada uma delas. Bom, se a hemácia 2 está aqui quietinha, do mesmo jeito que ela é, equilibrada, ou seja, não está nem inchada, rompida, nem murcha, então significa dizer que ela está em um meio isotônico, ou seja, em um meio que a concentração do meio será igual à do meio interno. Então, a entrada e saída da água nessa hemácia permanecerá, ou seja, a quantidade de água que entra é a mesma quantidade de água que sai, ela se mantém inalterada. Então, a hemácia 2 aqui já dá para matar que ela está no meio isotônico. A hemácia 1, como inchou e se rompeu, significa dizer o quê? Que entrou água dentro dela. Se entrou muita água dentro dela, significa dizer o quê? Que ela tinha uma maior concentração
no seu meio interno do que o meio externo. Então, o meio em que essa hemácia 1 se encontrava, muito provavelmente, era um meio hipotônico. Então, na hemácia 1 estaria no meio hipotônico, que é um meio em que a concentração de soluto no meio era menor do que no interior da célula, levando assim, por osmose, a entrada de água na célula, ao inchaço e ruptura dessa célula. Então, hemácia 1, meio hipotônico, hemácia 2, meio isotônico, e por eliminação, a hemácia 3, como a questão disse que eles não podem estar no mesmo meio, a hemácia 3 estaria no meio hipertônico, porque ela murchou. Se ela está no meio hipertônico, significa dizer que ela está em um meio que a concentração de soluto é maior no meio do que no interior da hemácia. Então, por osmose, a água sairia da célula e ela ficaria murcha. Então, a resposta da décima questão é hemácia 1, meio hipotônico, hemácia 2, meio isotônico, hemácia 3, meio hipertônico, certo? Aí poder botar 1 hipotônico, 2 isotônico, 3 hipertônico, certo? Mas tem que identificar, certo? Cada uma das imagens. Não era para só dizer os meios, não. Tem que saber em que meio cada uma delas está. Botou isso, Emily? Ótimo, então, acertou. Bateu muito cabeça, mas acertou, então. Então, esses eram os meios em que elas se encontravam, certo? Tranquilo, né? Uma outra coisinha vocês podem ser atrapalhado, mas vejam que foi exatamente todo o assunto que a gente estudou. Todo não, né? Teve questões que não caíram. Mas foi o assunto que a gente estudou e também foi o assunto que a gente trabalhou de uma forma ou de outra, que a gente trabalhou na revisão também, né? A revisão foi mais um roteiro, né, de estudo, ou seja, um resumão, e vocês na prova aplicaram aqueles conhecimentos. Então não teve muita, acho que foi uma prova que foi relativamente tranquila, né? Pode ter errado uma coisa e outra, mas acredito que vocês... Eu não corrigi ainda não, então não sei as notas que vocês tiraram, né? Eu vou corrigir. Aqui hoje ou amanhã eu corrijo ela. Certo? Fácil, né? Pronto. Vou fechar aqui essa apresentação para a gente continuar nosso assunto. Vamos lá. Ups, saiu. Peraí. Bom, então para a gente poder dar uma relembrada, onde a gente parou, nas últimas aulas antes da prova, né, da semana de revisão,
A gente começou a falar sobre o núcleo das células, né? Que é aquela estrutura central, né? Presente nas células eucariontes. Então, esse núcleo que só estão presentes nas células eucariontes, que é onde vai estar lá armazenado, né, o DNA, né, os cromossomos, o material genético das células dos seres vivos. Né? Então, as células procariontes, que são as células que não têm a presença do núcleo, elas são... O seu material genético, esses cromossomos, eles ficam dispersos no citoplasma, né? Então eles não ficam separados. A gente viu também que existem células que vão ter diferentes números de núcleos, né? A gente viu que existem células polinucleadas, como as células da fibra muscular estriada esquelética, né? Nossos esqueletos, que vão apresentar vários núcleos. A gente viu que tem, por exemplo, alguns protozoários, como o paramécio, que podem ter 2 núcleos, né? Um macronúcleo, um micronúcleo. A gente viu que existem células que são anucleadas, que não têm um núcleo, que é o caso da hemácia, que a gente acabou de ver aí nessa última questão da prova, que são células que não têm núcleo, por uma série de especializações. Então, mas na maioria do caso, o núcleo ele vai estar no centro, aquele núcleo circular, né? Mas nem todos eles vão ter essa estrutura circular, né? E a gente viu da importância desde a descoberta do núcleo, né, por aquele pesquisador, né, o Robert Brown. Ele descobriu o núcleo, né, e foram uma série de pesquisadores se seguindo, né, que foram fazendo uma série de experimentos para poder compreender as funções, né, e para que servia o núcleo. Então, para poder perceber lá a importância do núcleo no comando, né, então, o núcleo é aquela estrutura que comanda a atividade celular, né. Então tinha aquela série de experimentos em que eles separavam a célula em dois, uma parte com o núcleo, uma parte sem o núcleo, e via o que acontecia, né? E eles percebiam que a parte que permanecia com o núcleo, as suas atividades, a célula continuava, né? A seguir suas atividades, e a parte sem o núcleo rapidamente se deteriorava, né? Perdia a sua estrutura. E, e aí se viu, né, essa importância do núcleo. A gente viu essa importância do núcleo. E na última aula também a gente viu as partes que compõem o núcleo, né? Então a gente estudou a carioteca, né, que é o envelope nuclear, que são aqueles conjuntos de membranas, aquelas duplas membranas, né, que circundam, que delimitam o núcleo, né, formado, que tem a presença dos poros, que se abrem e se fecham e permite a troca de substância de material entre o núcleo e o citoplasma. A gente falou sobre o nucleolo, né, sobre aquela estrutura onde vão ter a organização e formação dos ribossomos, né, lá nos nucleolos. Falamos sobre a cariolinfa, né, o nucleoplasma, né, que é o líquido que preenche o interior da célula, e falei também sobre a cromatina, né, que é, que é o termo, né, que é utilizado, que é o conjunto dos filamentos de DNA que vão estar lá dispersos, né, dos filamentos de cromossomo, né, que vão estar lá dispersos no núcleo da célula, né. E a gente diferenciou também a heterocromatina da eucromatina, né, de acordo com a função, né. Então, a eucromatina é a cromatina ativa, né, que vai estar desempenhando as atividades, faz os comandos das atividades, né, do núcleo. Não, eu iniciei esse assunto, Emily, antes da semana de revisão. Ou seja, semana passada foi a prova, na semana anterior foi a revisão, foi na de antes. Então tem quanto tempo? Uns 20 dias, né? Mais ou menos. Isso aqui é a segunda unidade já. Isso aqui é a segunda unidade. Antes da prova a gente já começou a ver os assuntos. O que é que vai cair no simulado? Eu já falei para vocês, né? O que é que vai cair no simulado da segunda unidade? Organelas citoplasmáticas. Já adiantou. Não foi nem que adiantou. Foi que Luciano, ele adiou a prova. Não sei se você se lembra que a prova ia ser na metade de abril, né? E ele acabou adiando para semana passada, né? Para o final de abril. Acho que ele adiou 2 semanas na prova. Aí, por isso que ficou mais adiantado, né? Mas
Não é porque está adiantado, entendeu? É que a prova era para ter sido antes. Como a prova foi adiada, aí a gente acabou continuando o assunto, porque não dava para parar, né? 2 semanas. Aí o que vai cair na prova é as organelas, ou que vai cair no simulado da Signal. São as organelas que eu ia colocar na prova, mas eu tirei para não ficar muito assunto. Então passei lá para frente. Organelas vai cair no simulado e núcleo, tá? Que é o que núcleo a gente ainda está vendo. Aí pronto, a gente terminou falando sobre a cromatina. Então a gente falou das estruturas que formam o núcleo, né, que estão presentes no núcleo. Aí o que falta ainda é a gente ver, quem a gente vai começar a ver hoje, né? Começar a estudar sobre os cromossomos, a arquitetura dos cromossomos. A gente vai falar sobre os cromossomos e os genes, genoma. Vamos falar sobre os tipos de os cromossomos homólogos. Vamos falar sobre o cariótipo dos seres humanos. E vamos falar sobre as alterações cromossômicas. Aí a gente termina o assunto do simulado. E termina essa parte das funções do núcleo. Certo? Mas vai dar tempo, mas já está bem adiantado mesmo, assim, nesse sentido tá. Pronto. E aí falando da carioteca, a gente falou das partes do núcleo. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre os cromossomos das células eucarióticas, ou seja, os cromossomos dos organismos eucariontes, né? E vamos aprofundar um pouquinho sobre essa questão do DNA, cromatina e dos cromossomos, certo? Que eu fiquei de falar, mas na aula passada eu falei mais superficialmente sobre a cromatina, sobre a cromatina, a heterocromatina, mas agora a gente vai começar a detalhar um pouquinho sobre os conceitos do cromossomo. Quem lembrar um pouquinho lá do nono ano, vai ver que tem algumas coisas que eu vou falar aqui, a gente viu lá no nono ano, certo? Outras coisas não, mas algumas coisas vocês vão ver que a gente viu já lá no nono ano. Quem lembrar lá do nono ano, vai só relembrar de uma parte do assunto, né? Então, como a gente tem, né, o constituinte, né, ou seja, o componente fundamental de qualquer cromossomo nada mais é do que as longas, né, moléculas de DNA. Então, como a gente já viu lá quando a gente estudou os ácidos nucleicos, né, a gente viu lá que o DNA, vocês podem ver aí pela imagem, né, o DNA é constituído por duas cadeias, né, de nucleotídeos, né, por isso que a gente pode também chamar das cadeias de polinucleotídeos, que são formados por vários nucleotídeos, e que essas duas cadeias elas são complementares, né? Lembra lá que uma cadeia, um filamento se complementa com a outra cadeia, né? E elas são emparelhadas, né? Ou seja, elas são ligadas, elas se conectam a partir das pontes de hidrogênio em suas bases, através de suas bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina, que é aqui que vocês podem ver aqui em cima na dupla hélice do DNA. Ou seja, tudo isso que eu descrevi é o que está representado aqui na dupla hélice do DNA. Então, o DNA aqui ele vai ter as duas fitas de polinucleotídeos ligados aqui no meio por pontes de hidrogênios a partir das suas bases nitrogenadas, né? Adenina, guanina, citosina, timina, e aí vai depender adenina, citosina, guanina e timina, no caso do DNA, né? Então, os cromossomos eles vão ser formados por essas moléculas, essas longas cadeias de moléculas do DNA, né? Ou seja, do ácido desoxirribonucleico, né? O DNA ele constitui, né, os genes, né? Então, os genes são as partes do DNA que vão codificar alguma informação, que vão determinar a produção de alguma proteína, que vão determinar alguma característica no indivíduo, né? Como vocês vão aprender detalhadamente no terceiro ano, quando estuda genética, né? Então, o DNA ele constitui os genes, né? Ou seja, ele é formado pelos genes, né? Então, os genes são as porções do DNA que vão controlar, né, a síntese, né, a produção de proteínas. E através dessa produção de proteínas é que a célula vai... essas proteínas, né,
vão comandar as atividades celulares através dessas proteínas que são sintetizadas nos ribossomos, mas que essa síntese ela vai ser determinada, né, e comandada pela molécula de DNA e seus genes. Né? Nas células procariotas, ou seja, nas células dos organismos procariontes, como é o caso das bactérias, arqueias, cianobactérias, né, as algas azuis, todos os genes eles estão contidos em uma mesma molécula de DNA. Não sei se você se lembra que algumas aulas eu mostrei o DNA circular das bactérias, né? Elas têm, como falei, eles têm aquele DNA circular que é conectado. Que é o que a gente chama do cromossomo bacteriano. Né? Então, eles vão ter esse grande e único filamento. Né? Nas células eucariotas, geralmente há vários cromossomos por núcleo, ou seja, em cada núcleo a gente vai ter uma série de cromossomos. Certo? Então, enquanto nas células procariotas a gente tem um único grande filamento, nas células, que é no caso das células das bactérias, nas células eucariotas a gente vai ter uma série de filamentos, né? Ou seja, vários cromossomos por núcleo, né? Então, você não vai ter um único cromossomo, a gente vai ter vários cromossomos. E aí, esse número de cromossomos vai variar de acordo com de espécie para espécie, né? Então, o número de cromossomos por núcleo numa célula, ela vai depender da espécie de ser vivo. Então, o ser humano tem uma quantidade, uma sequoia tem uma quantidade, uma mosca tem uma quantidade, um rato tem uma quantidade, um orangotango tem uma quantidade, um porco tem sua quantidade, certo? Então, cada um desses filamentos, né, desses grande número de filamentos, ou seja, desses longos filamentos, né, de cromossomo, ele vai ser constituído por uma única molécula de DNA. Né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que cada um desses filamentos, ele é constituído por uma única molécula de DNA, né, que vai ser associada a proteínas e vão fazer um arranjo bem específico. Ou seja, um cromossomo ele não é formado por mais de um filamento de DNA. Ele é sempre, cada cromossomo é formado por um único filamento de DNA e eles vão se associar junto com algumas proteínas que vocês podem observar aqui na imagem. Isso aqui está escrito as histonas. Essas histonas são algumas dessas proteínas associativas que vão estar presentes aí nos cromossomos, certo? Tranquilo até aí, né? Na espécie de seres humanos, nós, por exemplo, a gente tem um total de um total de 46 cromossomos, certo? Então, um ser humano que não tenha nenhum tipo de alteração cromossômica, ou seja, não tenha nenhum tipo de alteração no seu número de cromossomos, a gente vai apresentar 46 cromossomos dentro do nosso núcleo, em todas as células, com exceção dos gametas, que apresentam metade do número de cromossomos. Os gametas, no caso, os gametas, que são nossas células reprodutivas, elas vão ter metade, que são 23, no caso. Esse número reduzido de cromossomos é justamente devido ao processo reprodutivo, né? Que na combinação, no processo de fecundação dos gametas, você precisa que você tem, para formar um indivíduo com 46 cromossomos, você precisa que no gameta masculino tenha 23 e no feminino também tenha 23 para que se forme um indivíduo com 46 cromossomos, certo? Mas mais para frente a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Então, cada espécie ela vai ter o seu número de cromossomos. Né? Por exemplo, no nosso caso, a gente tem uma pessoa que não tem nenhuma alteração cromossômica, ela vai ter 46 cromossomos dentro de cada núcleo de cada célula. Certo? Aí, por exemplo, os chimpanzés, por exemplo, eles vão ter 48 cromossomos nas suas células. Uma mosca, por exemplo, a drosófila, aquela mosca super estudada, ela tem 8 cromossomos em cada uma de suas células. Né? Existem algumas plantas, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas se eu não me engano, a sequoia, que são aquelas árvores gigantes que tem nas florestas temperadas, no hemisfério norte, principalmente, se eu não me engano, elas têm 116 cromossomos. Eu posso estar errado, certo? Mas se eu não me engano, é isso. Então, cada espécie de ser vivo vai ter o seu número de cromossomos em específico, né?
E como é que se dá, né, a estrutura dos cromossomos das células eucariontes, né? Como é a arquitetura, vocês podem observar por essa imagem, né? Apesar de variar, né, em número e tamanho, né, dos cromossomos nas diferentes dos cromossomos das diferentes espécies, né, de organismos eucariontes, os cromossomos eles sempre têm a mesma estrutura básica, certo? Então eles podem alterar em número de cromossomos, o tamanho dos diferentes cromossomos, a forma dos cromossomos, mas eles têm sempre a mesma estrutura. Que é essa estrutura? Essa longa cadeia de DNA, né, para cada cromossomo, e que nessa longa cadeia, em alguns espaços, de forma regular, sempre vai dar duas voltas sobre essas proteínas que a gente chama de proteínas histona, né? Então a gente tem a hélice, essa estrutura aqui que vocês estão vendo, que ele está vendo essa bolinha vermelha que parece uma bola de basquete, são as proteínas histonas. Os cromossomos de todos os organismos eucariontes, eles vão fazer sempre isso. Eles vão dar essas duas voltas, veja que eles sempre estão dando duas voltas ao redor dessa proteína aqui que a gente chama das histonas, certo? Então, isso é uma estrutura que vai ser comum no cromossomo de todos os organismos, todos os organismos eucariontes, eles vão ter essa organização, ou seja, as moléculas do DNA, essa longa cadeia, né, dando essa volta nas moléculas de histonas. E outra curiosidade que tem é que é sempre no mesmo intervalo, ou seja, o espaçamento entre elas é sempre o mesmo, certo? Então ela sempre vai fazer isso. Isso é comum aos cromossomos de todos os organismos eucariontes, sem exceção, desde um caranguejo até o ser humano. Esses grãos de estomas, né, com o DNA enrolados, com essas duas voltas sobre eles formam uma estruturazinha que a gente chama de nucleossomos, certo? Então, cada voltinha dessa aqui, a gente chama de nucleossomo. E esses nucleossomos, eles vão se seguir, né? Vão se repetindo. Então, cada voltinha dessa aqui da molécula de DNA sobre a histona, cada bolinha dessa aqui a gente vai chamar ou seja, esse conjunto do DNA envolvendo as proteínas de histona, a gente vai chamar de nucleossomo, certo? E ele vai se repetindo ao longo do cromossomo até o final do cromossomo, né? Cada um desses nucleossomos vizinhos, eles vão se associando aos poucos, né? De um modo que esse fio cromossômico, né? Ele vai se enrolando, se enrolando, se enrolando, e ele vai formando como se fosse uma mola, que vai seguir, à medida que ele vai se enrolando, olha, veja aqui, vai seguindo aqui o caminho. O DNA está aqui, ele vai dando essas voltas nas estonas, formando esses nucleossomos, e veja que à medida que esse processo vai acontecendo, ele vai se contorcendo como se fosse uma mola, fazendo essa estrutura aqui helicoidal, né, esse movimento em hélice, formando como se fosse o arame do caderno de vocês, certo? Ou o cabelo bem encaixadinho de uma pessoa. Ele vai rodando, aí veja que ele vai formando, parecendo aqueles fios que quem mora em apartamento que tem interfone, geralmente os fios de interfone, eles são assim, torcidos, né? Então ele vai se torcendo, e à medida que ele vai se torcendo, ele vai ficando cada vez mais compacto, né? Ou seja, ele vai se compactando. Tá vendo aqui? Se forem acompanhando aqui o caminhozinho, ele vai se compactando, ficando cada vez mais compacto. Essa fibrazinha, quando se compacta bastante, a gente chamará de solenoide, né? Ou seja, o solenoide seria essa parte mais de baixo aqui, dessa compactação dos nucleossomos, né? Formando essa estrutura bastante compacta, né? Então, ao longo do comprimento, né, dessa fibra cromossômica aí, existem outras associações com outras proteínas, né, que vão dar sustentação ao cromossomo, né, e vão manter o cromossomo nessa estruturazinha final aqui, que é a estrutura clássica que a gente conhece o cromossomo, que é nesse formato sim, de X, quando o cromossomo está duplicado, certo? Então aqui a gente tem um cromossomo duplicado, ou seja, quando ele tem essas duas perninhas aqui, e forma esse X, que é a estrutura característica dos cromossomos, né? Ou seja, geralmente quando se apresenta uma imagem de um cromossomo, ele vai estar nesse formatozinho aí, parecendo um X,
que está aqui ao final dele, né? Ou seja, recapitulando, então a gente tem cada cromossomo ele vai ser formado por uma única molécula de DNA, né? Que vai estar nessa estrutura de dupla hélice, os dois filamentos conectados entre si por pontes de hidrogênio nas suas bases nitrogenadas, certo? Essas moléculas de DNA em cada cromossomo, ela vai se enrolando nessas proteínas do tipo estonas, eles vão dando essas duas voltas, essas proteínas, sempre em espaços iguais, né? Esses conjuntos aqui de estonas e do DNA enrolado na estona, a gente chama dos nucleossomos. Esses nucleossomos eles vão se associando aos vizinhos e vão se enrolando, vão seguindo aqui o caminho, eles vão se enrolando, se enrolando, se enrolando, e à medida que eles vão se enrolando nesse formato de hélice, né, dando voltas, né, nesse formato de mola, de arame, ele vai se compactando cada vez mais. Esse processo de compactação aqui e de enrolamento vão formar as fibras cromossômicas, que a gente chama de solenoide. Esse solenoide ele vai se compactando ainda e vai se associando a uma série de outras proteínas que vão dando a estrutura e o esqueleto até formar o cromossomo em sua estrutura aqui final de X. Ele fica nesse formato de X quando ele está duplicado, ou seja, quando ele está dobrado, né? A gente vai entender em divisão celular por que ele faz isso aqui, mais para frente, que é o próximo assunto que a gente vai estudar. E a gente forma aqui a arquitetura básica de um cromossomo no final aqui, né? Geralmente a gente costuma dividir o período de vida de uma célula, em dois períodos, né? O que a gente chama, que é o período da vida de uma célula, que a gente chama do ciclo celular. O ciclo celular a gente divide ele geralmente em duas fases, certo? Que é a intérfase, que é o período em que a célula não está se dividindo, e o período de divisão celular, que é o período em que a célula está se dividindo. Ou seja, quando ela iniciou a divisão celular, que é assunto que a gente vai estudar mais para frente. Que seria esse período da intérfase, né? Os cromossomos, eles só se montam essa arquitetura comum deles, essa arquitetura aqui no formato de X, quando ela está no período, a célula está no seu ciclo celular, ela entra no processo de divisão celular. Então, esse processo aqui, desse arquetipo típico do cromossomo, ele só se forma quando a célula está no período de divisão celular. Quando a célula, durante a intérfase, ou seja, quando a célula não está em divisão celular, os cromossomos geralmente eles vão ficar dispersos em filamentos que são no formato de cromatina, que foi o que a gente estudou algumas aulas atrás, né? Então, os cromossomos eles só se formam propriamente dito nessa arquitetura típica aí em formato de X, somente quando ela entra no período de divisão celular, ou seja, quando durante a intérfase a célula ela inicia a sua preparação para a divisão celular, é que os cromossomos eles vão se individualizando dessa forma e se transformam nessa estrutura típica, né, que a gente chama dos cromossomos. Durante o período de intérfase, ou seja, quando a célula não está se dividindo ou não está se preparando para fazer a divisão celular, essas moléculas vão ficar mais dispersas e misturadas no formato de cromatina, que é aquela estrutura que parece aquele bolo de cabelo. Certo? Até aí tranquilo, gente. Tô falando pelos cotovelos hoje, né? Peraí, gente, me dá um minuto aí, preciso beber água. Que minha voz tá falhando. Minutinho. Pronto, voltei. Vamos lá. Então, vamos continuar aqui.
Então, como eu estava falando, então, durante o período de interfase, a célula se prepara, né? Ela se prepara para fazer uma futura divisão celular. Né? Então, o período de interfase é sempre o período pós-divisão celular e pré-divisão celular. Então, durante o período de interfase, ela inicia a preparação para a divisão celular. Né? Um dos principais eventos dessa preparação é a duplicação dos cromossomos, certo? Ou seja, se a célula vai formar uma nova célula, essa nova célula precisa ter a mesma carga genética, ou seja, a mesma quantidade de cromossomos que a célula que vai originar ela. Então, para que a nova célula tenha o mesmo número de cromossomos que a célula originária, que é a célula mãe, a célula precisa duplicar os seus cromossomos, ou seja, ela precisa dobrar esse número de cromossomos para que a nova célula tenha a quantidade de cromossomos que a célula anterior. Né? Então, cada cromossomo ele produz um outro cromossomo idêntico a ele, certo? Que vai ser cedido para essa nova célula, né? Então, cada cromossomo ele produz um outro idêntico e eles dois vão ficar presos um ao outro por meio de uma proteína que a gente chama de coenzima. Então, veja aqui nessa imagem. Então, cada braçozinho desse aqui que estão vendo, cada braçozinho de um lado e do outro, é um cromossomo. Quando ele fica nesse formato de X, é o cromossomo duplicado. Ou seja, você tem quando você só tem uma perninha dessa aqui, assim, um lado, só tem um lado, você tem um cromossomo simples, e aí depois ele se duplica e forma a estrutura de X. Então, é como se fosse um espelho, certo? Então, um lado é igual ao outro, ou seja, aqui a gente tem dois cromossomos, aqui você tem um cromossomo duplicado, e aqui é o ponto que ele se liga, nessa região aqui, que ele se liga, a gente vai ter a coenzima, uma coenzima especial, que vai manter eles dois conectados. Vou manter eles ligados, certo? Essas cópias unidas pela coenzima aqui são chamadas de cromátides irmãs. Então, esse lado todo aqui é uma cromátide irmã e o outro lado aqui todo é uma cromátide irmã. Não é só o braço do cromossomo, não. É o lado todo. Esse lado inteiro é uma cromátide. Veja aqui que o quadradinho aqui está se fechando. Então, aqui embaixo a gente tem uma cromátide irmã. A gente costuma chamar de cromátides irmãs, que é uma cópia da cromátide que está aqui em cima, certo? Então, a gente tem aqui um cromossomo duplicado, certo? Se só tivesse uma cromátide, se você não tivesse outra, ela não estaria duplicada ainda. Mas, geralmente, quando os cromossomos eles vão se espirilando, se condensando, eles já vão se duplicando. Então, aqui são as cromátides irmãs. Uma é cópia da outra. Elas estão ligadas a essas coenzimas, né? Então, as coenzimas, elas permanecem ativas até uma determinada fase da divisão celular, que é a anáfase, que é uma fase em que essas coenzimas elas se desfazem e essas cromátides se separam para ir formar as futuras novas células. Isso aí a gente vê em visão celular. Só quero que você saiba umas partes aí. Então, aqui uma cromátide e a outra cromátide irmã, que uma é cópia da outra. Elas estão conectadas aqui por coenzimas que mantêm elas unidas até a penúltima fase da divisão celular, certo? Beleza, até aí, né? Cada partezinha aqui no cromátide, antes desse ponto central aqui, que já falo dele, que é o centrômero, a gente chama de braço do cromossomo. Tem um braço aqui, um braço aqui. Então, cada cromátide vai ter mais ou menos, dependendo do tipo de cromossomo, dois braços, né? Um braço e outro braço, certo? Um braço e outro braço. Então, aqui a gente tem uma cromátide que é irmã a outra. No início da divisão celular, o início da divisão celular se marca justamente pela condensação dos cromossomos duplicados. Então, cada cromátide se condensa, uma independente da outra. Então, cada cromátide irmã vai se condensar lá pelo processo da formação do solenoide, né? A sustentação das proteínas esqueléticas para formar ele. Então, cada cromátide irmã ela se condensa uma independente da outra, apesar de elas sempre estarem unidas pelas coenzimas, né? Então, com a condensação dos cromossomos, né, se eles se condensam, eles vão se encurtando, e se eles ficam mais curtos e mais grossos, né, e formam esse aspecto que vocês estão vendo aqui, esses aspectos de bastão. Né?
Então, essa imagem que vocês estão vendo aí é quando inicia a divisão celular e os cromossomos eles estão no seu máximo estágio de condensação, certo? É aí quando eles podem ser vistos também e individualizados através do microscópio, certo? Então, a gente tem os braços, cada bracinho de cada lado desse aqui é uma cromátide irmã, que é uma cópia um do outro. Todo cromossomo ele apresenta uma região especial, essa região especial que da construção primária, que é o centrômero, certo? Que geralmente é o local onde existem as coenzimas que conectam, que ligam essas duas cromátides irmãs. Então, o centrômero geral é esse local aí, que é um estrangulamento, né? Dos cromossomos condensados, um estrangulamento que ele se aperta aqui, e através dos centrômeros que os cromossomos duplicados se prendem, né? Durante a divisão celular, né? Então, durante a divisão celular, a gente vai ver que lá quando estudo lá dos microtúbulos, que estava falando lá nas organelas, os microtúbulos eles se prendem desse centrômero justamente para separar as cromátides irmãs durante a divisão celular. Veja que não são os centrômeros que unem as cromátides irmãs. Quem une as cromátides irmãs são as coenzimas. Os centrômeros vão ser os locais onde os microtúbulos vão se prender para separar as cromátides irmãs durante a divisão celular. Mais uma vez eu digo, a gente vai ver isso mais para frente, certo? Então, os centrômeros são esses pontos de estrangulamento ou constricção, né, das cromátides irmãs, né? Geralmente os centrômeros estão no local onde as coenzimas estão ligando eles, né? E vão servir também para no processo de divisão celular, onde os microtúbulos vão se ligar às cromátides irmãs para separá-las, né? Bom, além de servir para isso, os centrômeros eles também separam, né, os cromossomos em duas partes, ou seja, em dois braços. Então, tem o braço aqui superior, né, e o outro braço aqui. A posição do centrômero, onde o centrômero está, ele vai determinar o tamanho desses braços. Se ele tiver mais na extremidade, um braço vai ter mais de um tamanho. Se ele tiver mais no meio, como esse caso aqui, ele está mais ou menos no meio, ele divide as cromátides em braços mais ou menos iguais. E é a partir da posição do centrômero que a gente classifica os tipos de cromossomos, certo? Então, o critério que a gente utiliza para classificar os cromossomos é a posição em que os cromossomos se encontram, é a posição em que o centrômero se encontra nos cromossomos, certo? Então, a gente vai ter basicamente 4 tipos de cromossomos, certo? Então, a gente tem aqui o centrômero, né? Essa parte de estrangulamento aqui, veja que a gente vai ter o braço aqui, nesse caso, um braço em cima, um braço embaixo, né? Quando o centrômero ele fica na parte do meio, né, desses cromossomos duplicados, fazendo com que eles tenham braços iguais, né, o braço de cima é igual ao braço de baixo, a gente diz que esse cromossomo ele é metacêntrico. Esse metacêntrico ele significa que está no meio, né, aproximadamente no meio. Então, quando o centrômero está no meio do cromossomo, eu digo que aquele cromossomo é um cromossomo do tipo metacêntrico, certo? Centrômero no meio. Quando o centrômero está um pouco acima da metade, ou para cima ou para baixo, fazendo diferença do tamanho dos braços, eu vejo que os braços aqui de baixo são bem maiores do que os de cima, eu digo que esse cromossomo é submetacêntrico, né? Ou seja, o centrômero ele é um pouco deslocado da região central, né? E formando assim braços diferentes. Os acocêntricos é quando o centrômero está muito próximo de uma das extremidades do cromossomo, fazendo com que você tenha braços muito desiguais, um braço muito maior e um braço bem curtinho. Então, os cromossomos acrocêntricos são aqueles que os centrômeros estão quase na extremidade do cromossomo, dando essa grande diferença entre os braços dos cromossomos. Os cromossomos telocêntricos são aqueles em que o centrômero
ele se localiza em uma das extremidades do cromossomo, fazendo com que praticamente só exista um braço, um grande braço. Ele tem outro braço bem pequenininho aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, deixa eu dar um zoom aqui. Tem mais. Ele tá vendo aqui, ele tem uns bracinhos bem tiquititos, bem pequenininho. Mas os telocêntricos, eles formam como se praticamente tivesse esse grande braço. Ou seja, como se ele tivesse só localizado, só tivesse um braço, né? Então, esses são os 4 tipos de cromossomos que a gente pode classificar. O critério de classificação é a localização do centrômero, né? Esse ponto de estrangulamento entre as cromátides irmãs. Metacêntrico, o centrômero no meio, formando braços iguais. Submetacêntrico, o centrômero ele se desloca um pouco acima da linha equatorial, da linha central do cromossomo, fazendo braços desiguais. Acrocêntrico, o centrômero se localiza muito próximo das extremidades, formando braços muito desiguais. E o telocêntrico, o centrômero ele se localiza muito próximo de uma das extremidades, formando praticamente dando a impressão que só existe um único braço, né? Aqui cada braço é um braço de uma cromátide, outro braço de outra cromátide, dando essa impressão. Ele chama de... Esse aqui ele é chamado de telocêntrico porque ele se localiza, o centrômero ele se localiza muito próximo de uma região do cromossomo, que essa região a gente chama de telômero, né? O que é esse telômero? Eu coloquei aqui esse slide, essa imagem que está em inglês, certo? Porque foi a imagem mais bonita que eu achei. Os telômeros, tá vendo aqui em azul? Aqui é o cromossomo, né, que é o centrômero, né? Veja aqui o ponto de constricção, né? Me tira uma dúvida aí, gente. Quando eu estou falando, quando eu estou mostrando que vocês estão vendo o meu cursor na imagem, então, né? O cursorzinho do mouse. Tá, né? Pronto, ótimo. Os telômeros são as partes finais, as extremidades finais dos cromossomos. Então, essas partes de azul aqui são as partes finais dos braços dos cromossomos, seja dos braços superiores, seja dos braços inferiores, a gente chama de telômero. É justamente por isso que os cromossomos telocêntricos eles se chamam de telocêntricos. Por quê? Porque o centrômero está próximo do telômero, que é a porção final dos braços dos cromossomos, certo? Então, as extremidades de todo o cromossomo, eles têm essa organização especial que são os telômeros, né? O que é que tem de curioso, de característico dos telômeros? A característica que tem mais destaque dos telômeros é que para sintetizar as extremidades da molécula DNA, né, que constitui, né, o cromossomo, dessa partezinha final, a gente precisa de uma enzima muito especial, que é a telomerase, né? A telomerase é uma enzima que produz, né, as extremidades do DNA, ou seja, ela produz os telômeros, né? Então, quando você tem a ausência dessa enzima, a célula ela não consegue mais produzir essas extremidades, ou seja, ela não consegue mais produzir as extremidades dos seus cromossomos, né, os telômeros. E os telômeros das células filhas, elas vão ficando cada vez menor. Ou seja, quando a célula vai sofrendo de divisão celular, veja o que acontece aqui. Você tem aqui uma célula, certo? Quando ela sofre de divisão celular, o que acontece? Na ausência da telomerase, cada divisão celular que a célula vai fazendo, o telômero ele vai ficando cada vez mais curto. Ele vai diminuindo de tamanho. Então aqui a célula dividiu, olha, sumiu um pedacinho. A célula se dividiu novamente, sumiu mais um pedaço do telômero. A célula se dividiu novamente, essa célula já vem com um pedaço final menos telômero. Quando ela se divide ao ponto de que essa porção final, que é o telômero, desaparece, que esse aqui final não tem mais telômero, a célula não consegue mais se dividir. Ou seja, essas células envelheceram e elas não conseguem mais fazer divisão celular, certo? Então, a divisão celular, aquela célula para, e quando aquela célula envelhecer, ela vai morrer e ela não vai formar mais novas células, né? Quando nossas células embrionárias, quando a gente tem um embrião, está se formando lá na barriga da nossa... Enquanto ele estava se formando na barriga da nossa mãe, as células embrionárias jovens, elas produzem muito dessa enzima, que é a telomerase.
E aí, essas células novas estão lá sempre se dividindo no embrião, sempre estão produzindo o telômero, né? Sempre estão produzindo novos mecanismos, novas estruturas finais do cromossomo. Sempre está produzindo telômero. Né? Então, as células estão lá realizando, as células embrionárias estão lá realizando muita divisão celular, mas isso não é um problema. As células embrionárias, elas não envelhecem e nem param de fazer divisão celular, justamente porque no embrião, a gente tem muito, quando a gente está no período embrionário, a gente tem muito dessa enzima, a telomerase. Então, ela sempre está produzindo telômero e não tem o envelhecimento do telômero, né? Quando chega em meados do desenvolvimento embrionário, para o final do desenvolvimento embrionário, ou seja, a partir de um determinado momento, o embrião ele para de produzir a telomerase, certo? Então a gente não vai ter mais telomerase, e aí a cada divisão celular a gente vai começar a perder o telômero, né? Então, desse momento que a gente, quando as células não tem mais telomerase, toda vez que ela for se dividindo, ela vai perdendo o telômero. A única célula do nosso corpo que vai ter telomerase para sempre, que vai ter essa enzima, são as células germinativas, ou seja, as células que vão dar origem aos gametas. Todas as células, todas as demais células do nosso corpo, elas perdem a capacidade de produzir essa enzima, consequentemente, elas perdem a capacidade de produzir o telômero. Então, a cada divisão celular, a partir do momento que não tem mais telomerase, a cada divisão celular, a célula vai perdendo o seu telômero. Né? Então, toda vez que uma célula do nosso corpo se reproduz, ou seja, ela se divide, as células filhas herdam telômeros cada vez mais curtos. Então, vai chegar um certo ponto, né, como eu falei para vocês, que a perda desses pedaços, os cromossomos, eles não vão ter... à medida que ela vai perdendo aos poucos, não tem nenhum problema para a célula, certo? Ou seja, enquanto ela tiver telômero, por mais que ela esteja perdendo, não tem nenhum problema. O que vai acontecer? Quando ela não tiver mais o telômero a perder, ela vai começar a perder os pedaços do DNA, ou seja, os pedaços do braço do cromossomo. Então, quando ela começa a passar a perder pedaços do DNA, aí a célula morre. Né? Então, é assim que uma célula pode morrer naturalmente. Ela vai se dividir, vai perder seu telômero. Quando ela perde o telômero, não vai implicar em nada nas suas atividades. Quando o telômero sumir tudo, ela começa a perder os pedaços do DNA e começa a perder genes. Então, aí nesse ponto, a célula vai ter aí o fim da... A célula vai morrer, né? Quando os cientistas descobriram essa enzima, a telomerase, eles levantaram a possibilidade de que a morte das células, pela perda dos telômeros, né, poderia ser o que causava o envelhecimento nas pessoas. Então, se a gente se conseguisse estimular a produção de telomerase nas células, talvez as pessoas talvez impedisse o processo de envelhecimento. Ou seja, se você conseguisse sempre manter com que as células do nosso corpo conseguissem continuar produzindo telomerase, uma quantidade de telomerase, a pessoa não ia envelhecer, né? As células não envelheciam e não iriam morrer. Mas isso foi uma hipótese e depois se descobriu que não seria, não é tão simples esse processo. Né? Ou seja, o processo de envelhecimento ele não se dá apenas pela perda do telômero e envelhecimento das células, por assim dizer. Né? Existe uma série de fatores que levam ao envelhecimento. E outra coisa que acontece é que quando se descobre, por exemplo, quando acontece um processo de reativação da telomerase em uma célula, as células elas se tornam cancerosas, né? Ou seja, o que acontece é que a célula não perde o telômero, aquela célula ela nunca para de se dividir. Então, se ela vai continuar produzindo telômero com a telomerase sem parar, o que vai acontecer? Ela vai se multiplicar, ou seja, ela nunca vai parar de divisão celular. Porque o que marca que aquela célula não vai mais se dividir é quando ela perde totalmente seu telômero. Se você tem uma célula que vai ter sempre telômero, ela sempre vai se dividir. E aí se percebeu que isso acontecia nas células cancerígenas, né? Elas
a célula de alguma forma reativava a telomerase, ela ficava reconstruindo o telômero e ela nunca parava de se dividir. E isso levava a multiplicação desordenada das células, formação de tumores e desenvolvimento de uma série de câncer, né? Então, a taxa de multiplicação, ou seja, de divisão da célula, de formação de novas células, é tão intensa que elas morrem, né? Elas morreriam, né, pela perda de seus telômeros. Então, esse processo acabará desencadeando um processo de tumores e de multiplicação desordenada da célula, né? Então, quando a célula perde seu telômero, é o sinal que ela deve morrer para se dividir, ela morre. Quando ela fica reativada e nunca perde seu telômero, ela começa a se multiplicar e forma os tumores, né? E por isso que é tão perigoso a gente ter a telomerase reativada no nosso corpo e o que acontece em muitas células e muitos processos cancerígenos, né? Ou seja, elas nunca, essas células, elas vão se multiplicar de forma indefinida, então por isso que é tão perigoso, o câncer, essa doença é tão perigosa. Deu para entender, galera? Tran tranquilo, né? Muitos detalhes, mas a gente vai devagarzinho. Pronto, então é isso. Tranquilo, né? Pronto, eu vou. Tem mais algumas coisas para falar, mas tem que, senão vai ser muita coisa, né, para vocês assimilarem, né? Basta vocês entenderem um pouquinho disso, classificação dos cromossomos, o que é o telômero, para que ele serve, que ele é um marcador, né? E aí pronto. Aí sexta-feira a gente começa a falar um pouquinho sobre genes e outras coisinhas mais ainda dos cromossomos e do núcleo, certo? Então, por hoje é só. Vou dispensar vocês, vão almoçar, já viu tudo que tem para ver. Podem almoçar, descansar um pouco, assistir a televisão e sexta-feira a gente se reencontra para continuar o assunto. Beleza, gente? Tchau, tchau. Até sexta.